Bom dia a todos, a paz, sejam todos muito bem-vindos. Eu cumprimento também as pessoas que estão nos assistindo pela TV Rica, sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu pediria para, se vocês pudessem se sentarem mais juntos, eu agradeceria. Está tão espalhado, né? Mas se quiserem, se puderem, eu agradeço. Amém? Então vamos lá. Eu sou uma das ministras dessa casa, sou a mestra Andréa. E pela graça do Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje, né? Nesse primeiro dia da semana, as minhas crianças, elas acham que o primeiro dia da semana é segunda, mas o primeiro dia da semana é domingo. E nós estamos aqui na casa do Senhor logo pela manhã, né? É uma primícia. Nós estarmos aqui como sacrifício vivo e agradável a Deus, né? Na manhã de primeiro dia, é uma primícia. E com isso, consagra toda a nossa semana. Toda a nossa semana fica consagrada. Então nós não temos que temer o que nos virá por esses dias. Por quê? Porque nós estamos aqui, logo pela manhã, apresentando-se ao Senhor, né, como primícia. Bom, irmãos, nós estamos vivendo agora o mês de setembro, debaixo da seguinte palavra, né? Não é tempo de se aparecer, não é tempo de parecer, mas é um tempo de visibilidade. E a gente pode achar assim, mas ser visível e se parecer é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ser visível é uma coisa e se parecer é outra coisa. Se parecer tem a ver com a alma. Está relacionado com a vaidade, com reconhecimento. Então, quando eu quero me aparecer, é alma pura. Eu estou buscando reconhecimento. E agora, a visibilidade, você ser visível, tem a ver com o Espírito. Tem a ver com o Espírito. E isso está relacionado com manifestação. Entenderam? Então você se parecer está muito ligado com a sua alma e buscando reconhecimento. E visibilidade, ser visível está ligado com o seu espírito e você está buscando o quê? Manifestar Cristo. Você não busca reconhecimento próprio, mas sim manifestação do Cristo que vive em nós. E aí, quando há uma conversão genuína em nossas vidas, isso tem que acompanhar, essa conversão, ela tem que ser acompanhada de uma vida de visibilidade. As pessoas têm que ver, têm que notar o Cristo se manifestando na sua vida. Porque se não acontece isso, não houve uma conversão genuína. Não houve. Então, se você realmente é convertido, o Cristo vive dentro de você, automaticamente você vai ser visível aos outros homens, às pessoas. Eu gostaria de ler com vocês aqui no Evangelho de João, no capítulo 15 e no versículo 16. João 15 e 16, versículo 16. Antes de ler, eu quero só agradecer ao Senhor. Nós vamos orar, certo? Que não seja nada falado da minha pessoa, da minha cabeça, da minha... Deus querido, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito.
Deus, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, Senhor, em cada detalhe de nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor. Por o Senhor ter nos impulsionado, nos atraído, Senhor, para estarmos aqui, logo pela manhã, Senhor, nesse primeiro dia da semana, Senhor, para apresentarmos o nosso culto racional, Senhor. Deus, obrigada por tudo, Senhor. Que eu possa ser nesta manhã, Senhor, boca tua, Senhor. Que eu possa entregar o teu recado, a tua palavra, Senhor, ao teu povo, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, possa primeiro cortar aqui, Senhor, para depois cortar, Senhor, lá. Deus, fala através de mim, fala através da tua palavra, Senhor. Deus, que o meu eu, que nada, Senhor, possa interferir, possa atrapalhar, Senhor, no que o Senhor quer falar. Obrigada, Senhor, por tudo. Nós te amamos, nós te honramos, nós te entronizamos, porque o Senhor é o único digno de receber toda a nossa adoração, toda a nossa honra e toda a nossa glória. Amém. Então, no Evangelho de João, no capítulo 15 e no versículo 16, diz assim, olha: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Veja bem aqui, fala assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Irmãos, se depender de nós, nós não escolhemos Cristo. Se depender de nós, nós não obedecemos a Deus. Mas o que faz nós escolhermos a Cristo, o que faz nós obedecermos a Cristo, a Deus, é o Cristo que vive em mim. O Cristo que vive em mim, esse sim, tem prazer, ama obedecer ao Pai. Então, nós só obedecemos a Deus quando Cristo vive dentro de mim de uma forma plena, total, completa. Aí sim, eu consigo escolher a Cristo, eu consigo obedecer a Cristo. Por quê? A Deus, porque é o Cristo que vive em mim que tem prazer nisso. E aqui ele fala isso: não foste vós que escolheste a mim, porque vocês não poderiam fazer isso, vocês não iriam querer fazer isso, mas eu vos escolhi a vós, para que vão, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aí é aquilo que eu falei: se você realmente é nascido de novo, se você realmente teve um encontro genuíno com Deus, automaticamente você vai dar frutos, automaticamente você vai ser visível, e o seu fruto vai permanecer, certo? Então, como eu falei, se aparecer é diferente de ser visível, E nós estamos vivendo num mundo que as coisas, a gente está acompanhando pela televisão, a gente senta um pouquinho e a gente só vê corrupção, A gente senta um minuto para assistir algum jornal e é só corrupção, gente. Nunca você senta para assistir um jornal e fala: nossa, que notícia legal, nossa, que notícia boa. É só notícia de tragédia, de violência, de corrupção, de roubo, dessa bandalheira que está aí, certo? A gente só vê isso. E aí, como que nós devemos nos portar diante de tudo isso? Eu gostaria que vocês abrissem também, a gente vai ler bastante a Bíblia, no livro de Tito. Tito está lá para o final, depois de Timóteo, tá? O livro de Tito está pouco antes de Hebreus. O livro de Tito, no capítulo 2 de Tito,
e no verso 7. Do 7 até alguns aí em diante. Então, livro de Tito, capítulo 2, do verso 7 em diante, que diz assim, olha: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento na doutrina de Deus, nosso Salvador. Aí vamos mais um pouquinho. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. É assim que nós temos que viver, neste presente século, de uma forma justa, piedosamente, né? Com linguagem que fala aqui, não defraudando, não entrando em contradição, de forma que ninguém tenha nada a dizer contra nós. Porque nós, né, a Bíblia fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então as pessoas estão, gente, de olhos abertos sobre as nossas vidas. Está ali só esperando você dar uma escorregadela, uma desequilibrada para ele apontar. Então, é tempo de visibilidade. É tempo de mostrar realmente quem é que você carrega, quem é que você porta. O Cristo vivo, que não entra em contradição. E aí, a Bíblia diz também que a criação, né? A criação aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Isso está lá em Romanos, no capítulo 8. Então, a criação, tudo, a natureza, tudo está aguardando pela nossa manifestação. E a Bíblia fala que se nós não manifestarmos o Cristo vivo, as pedras clamarão. Então, ou você manifesta o Cristo vivo, ou as pedras, até as pedras vão clamar no seu lugar. Então, é tempo agora, é tempo de mostrar quem somos nós. Mas daquele jeito, não para se aparecer, mas para que Cristo, né, Cristo cresça e eu diminua. E aí eu quero ler com vocês, e eu queria discorrer, falar um pouquinho sobre uma história muito conhecida na Bíblia. Todos conhecem muito bem essa história, que é a história de Zaqueu. Quem que não conhece, né, a história de Zaqueu? Todos. E aí então vamos lá para Lucas, capítulo 19 de Lucas. E aí eu queria falar um pouquinho de Zaqueu. Essa manhã nós vamos falar bastante dele, nós vamos ficar falando dele. Então, Zaqueu, no capítulo 19 de Lucas, que diz assim, do primeiro versículo, vamos ler a história dele toda, né? Até o 10. Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali.
E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. Tem outras traduções que diz que recebeu-o com alegria. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então essa história vocês, conhecem bem. Até existe uma música aí que o pessoal cantou bastante, A mídia aí cantou bastante essa música de Zaqueu. Então vamos conversar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a vida de Zaqueu. Quem que era Zaqueu? Zaqueu, o nome dele em hebraico queria dizer puro, justo, reto. Esse que significava o nome Zaqueu em hebraico. Só que na prática não tinha nada de puro, nada de reto, nada de justo. Zaqueu, ele era um publicano, ou seja, ele era chefe, e ele tinha um cargo, ele era chefe dos cobradores. Então ele era bambambam, ele era um maioral, e ele era um publicano. Então todas as pessoas odiavam um publicano, odiavam um cobrador de impostos. E Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores. Então, quer dizer, era pior ainda, porque se ele não fazia falcatruas, ele sabia que faziam. Ele era conivente. É conivente, Então a gente vê aí algumas pessoas aí nessa lava-jato aí, pessoas aí, cada hora, cada dia está surgindo um. Cada dia que a gente liga a televisão, surge um novo personagem aí, que ajudou, que roubou, que escondeu, que sempre. Então, Zaqueu, se ele não roubava, se ele não ia direto no povo cobrar, ele sabia, porque os cobradores de impostos trabalhavam para Roma. E aí eles cobravam o imposto do povo, mas eles cobravam sempre um pouco a mais. E aí repassavam um valor para Roma e o resto ia para o bolso deles. Já era uma cultura, já era uma tradição isso. Já era. E aí às vezes eles aceitavam suborno. Então, se alguém chegava e falava assim: olha, o meu imposto está atrasado aí, dá uma quebra aí, eu te dou um por fora. Então, aceitava. Então, os publicanos eram assim. Eles ganhavam dinheiro, eles se enriqueciam em cima de impostos, em cima de suborno. Então, os publicanos não eram bem vistos, bem queridos pela população. Para vocês terem uma ideia, o publicano, ele estava em pé de igual com uma prostituta. Do mesmo jeito que viravam a cara, tinham nojo, abominavam uma prostituta, um publicano também. E Zaqueu, por incrível que pareça, ele era um judeu. Ele conhecia as leis. E ele fazia tudo isso. Por quê? Porque ele havia se corrompido. Ele trabalhava para o governo romano. E aí ele acabou se corrompendo. Dinheiro vindo fácil, luxo. Ele se corrompeu. Ele acabou se corrompendo. Certo? E aí imagina Zaqueu. Ele era um homem, talvez sozinho, porque ninguém queria ser amigo dele.
Como eu falei para vocês, o publicano estava em pé de igualdade de uma prostituta. Então ninguém queria ser amigo dele. Que dirá ir na casa dele, fazer um churrasquinho, tomar um café com ele. Então ele era um homem solitário. Ele era um homem solitário. O pai dele, diz a história, o pai de Zaqueu, um homem chamado Timeu, ele era um general que foi crucificado, foi morto. Então, olha só que história que esse homem carregava. O pai dele, um grande general que foi morto, crucificado, degolado lá. Tinha uma história triste. Ele não tinha amigos, ele tinha se corrompido, mas ele tinha alguma coisa dentro dele aqui. Alguma coisa que mostrava, não está bom, não está bom, não está bom, eu tenho dinheiro, ele era muito rico, mas não está bom. E aí quando ele fica sabendo que Jesus ia vir até a cidade de Jericó, porque ele era um publicano na cidade de Jericó. E quando ele fica sabendo, né, ele já devia ter ouvido falar de Jesus, que ele curava, que ele era o Messias. E ele falou, eu preciso ver esse homem. Eu preciso. Olha a sede dele, a fome dele. E aí diz que ele vai correndo na frente. Vinha vindo a multidão, ele parou e pensou, puxa vida, quanta gente. Eu nunca vou conseguir furar essa multidão e entrar. Eu sou pequeno. Zaqueu, diz a Bíblia, que ele era de baixa estatura. Então ele tinha 2 obstáculos a vencer. Primeiro, de circunstância pessoal. Ele era baixo, ele era pequeno. Então essa circunstância pessoal, a gente faz uma analogia com o eu. O eu. A gente tem que vencer muita coisa, como eu falei para vocês, porque por nós, só por nós não queremos agradar a Deus, nós não queremos obedecer a Deus, nós não queremos seguir a Deus. A nossa carne é uma carne pecaminosa, inclinada para o pecado, mas o que nos faz ir ao encontro de Deus é Cristo vivendo em mim. Então, meus irmãos, se você fala assim, eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer aquilo, eu quero, mas Cristo não tomou totalmente o lugar na sua vida. Precisa alargar as fronteiras aí, precisa dilatar esse coração, esse espírito, para que Deus tome conta por completo. Aí sim, você não vai ter mais problemas com obediência, não vai mais ter problemas em seguir a Cristo. Eu me lembro, há uns anos atrás, a pastora Zelinda falou uma coisa que eu achei tão forte, tão forte. Uma pessoa falou assim, nossa, é difícil, né? É difícil não pecar, é difícil ser santo. E a pastora Zelinda falou assim, olha, quando a gente tem Cristo vivendo dentro de mim, o difícil é pecar. O difícil é não ser santo. Aí é difícil. E é verdade. E é verdade. Quando Cristo está dentro de mim por completo, a gente é automático, flui essa vontade de agradar a Deus, essa vontade de andar com Deus, essa vontade de se parecer com Deus, flui de uma forma muito natural mesmo. E aí, Zaqueu, ele tinha que vencer um problema de circunstância pessoal, porque ele era baixo. Então nós temos que estar sempre vencendo o nosso eu, vencendo a nossa carne. E ele tinha que vencer um outro problema aí, né, um problema circunstancial, que era a multidão. E quantas pessoas falam, larga a mão de ser, imagina esse papo aí de servir a Deus, sabe, de fazer corte, de ir na igreja todo dia, toda hora. Olha, tá demais, isso é fanatismo. As pessoas falam assim, né? E para os jovens é mais forte ainda.
é mais forte. Numa faculdade, nossa, mas por quê? Fazer corte, né? Você vai na igreja direto, vamos para balada com a gente, vamos no barzinho com a gente, vamos no happy hour com a gente. Você tem que ir no culto, tem que ir na intercessão, tem que ir no efatá. Nossa, mas você vai demais na igreja. Olha, tudo que é demais não é bom não, viu? Falam assim. Então, você tem que vencer a multidão. Você tem que vencer a multidão, quer dizer, você tem que ser astros, como Paulo disse para Timóteo, que você tem que ser astro numa geração corrupta. Você tem que ser astro, iluminando essa escuridão. Então ele tinha que vencer uma questão pessoal, o eu dele, a baixa estatura e a multidão, certo? E aí, ele corre na frente. Olha como é que ele era. Ele foi inteligente. Zaqueu foi inteligente. Falou, olha, a multidão vem vindo aqui. Eu vou correr, eu não vou tentar ir junto. Não, eu vou correr na frente. Inteligência, estratégia. Ai, mas irmão, eu não sei, eu não tenho muita sabedoria. Eu queria tanto, você sabe. Peça a Deus, que Deus te dá sabedoria, estratégia. Peça ao Espírito Santo, Ele dá. E aí a gente vê que Zaqueu ele corre na frente. E aí eu parei nessa parte também de correr, né? Eu não gosto de correr não gosto de correr. Mas quem corre, quem tem o ritmo aí, né, de correr. Quem tem o ritmo, Irinaldo, acho que corre, né, Irinaldo? Quem tem o ritmo de correr, eu vejo lá a Tabata, né? Tabata corre lá 5 quilômetros, a minha filha corria não sei quantos quilômetros, eu vi aquilo lá, falei, isso não é para mim não, isso não é para mim. Então, mas quem corre, ela precisa ter uma inspiração. Quem corre precisa ter uma inspiração. Eu corro porque faz bem para o meu corpo, eu me sinto mais viva, eu me sinto mais ágil, né? Melhora o condicionamento, então eu corro para emagrecer, sei lá, né? Mas tem que ter uma inspiração. Quem corre tem que ter preparo físico, então tem que se preparar, certo? Porque senão não aguenta. Quem corre tem que ter determinação, disciplina. Não adianta você correr. A Tabata começou a correr. Se ela parar umas 2, 3 semanas, quando ela voltar, ela volta a estaca zero de novo. Tem que ter disciplina, né? Essa determinação. Tem que ter dedicação. Se dedicar, horas de treino, né? Todo dia, certo? E tem que ter alvo. Onde é que eu quero chegar? Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar na São Silvestre. Eu quero chegar com o meu corpo malhadinho. Tem que ter um alvo, certo? Da mesma forma que nossa vida é uma corrida. A nossa inspiração são as testemunhas que estão à nossa volta, como eu falei, de olho em nós. E nós temos que manifestar Cristo para essas pessoas. Como eu falei, toda a natureza, toda a criação espera essa manifestação do Cristo através de nós. Então, essa é a nossa maior inspiração, que tem pessoas olhando para nós, né? Existe, não sei quem foi que falou aqui, o apóstolo Paulo fala que nós somos cartas vivas. O apóstolo Paulo fala isso, que nós somos cartas vivas. E a nossa vida, talvez seja a única Bíblia que alguém vai ver, que alguém vai ler. Nunca ela vai pegar numa Bíblia, nunca. Às vezes nem tem na casa dela, ela não sabe nem manusear, mas ela vai ler a Bíblia pela sua vida, pela sua manifestação. Então, essa tem que ser a nossa maior inspiração, manifestar o Cristo vivo para as pessoas, que vão ler Cristo em mim, certo? Eu tenho que me dedicar, não é fácil, gente. Como é aquilo que eu falo, volto a falar, a única coisa que me faz ser obediente a Deus é Cristo em mim. Então tem que se dedicar,
tem que buscar, tem que mergulhar, tem que se jogar, tem que se render. Se render, não precisa fazer nada. O apóstolo Cristiano fala isso. Não precisa fazer nada, só se renda. Só se renda, certo? E aí, Zaqueu corre. Ele corre, e aí, ele sobe numa figueira, né? A Bíblia fala que ele sobe numa figueira brava. E aí essa figueira, né? Essa árvore figueira, ela aparece na Bíblia, é uma árvore muito falada, aparece mais de 50 vezes, mais de 50 passagens, aparece falando da figueira. A figueira, ela representa Israel. Então, quando vai falar de destruição, né, para o povo de Israel, destruição, juízo, a figueira. Quando vai falar de prosperidade, fala da figueira, que o homem próspero, ele se assenta debaixo da figueira. Então, a figueira é muito falado na Bíblia. É uma árvore que pode crescer até 9 metros. Tem árvores até maiores, mas em geral é uns 9, 15 metros às vezes, certo? E aí, Zaqueu sobe na figueira. Ele sobe na figueira e fala assim, bom, aqui, né, o mestre vai passar aqui embaixo, e aí eu vou conseguir enxergar ele direitinho. E não é que quando Jesus vem, quem visualiza, quem vê Zaqueu é Jesus. Zaqueu sobe na figueira para ver Jesus, mas quem vê Zaqueu é Jesus. E aí, diz, né, a Bíblia, que os estudos falam que Jesus para bem debaixo da figueira e levanta os olhos. Talvez antes de levantar, ele falava assim, nossa, que legal, peguei um lugar maneiro, Jesus vai passar bem aqui embaixo, vou ver direitinho a cabeça dele, as pessoas. Fui muito esperto, correndo e subindo nessa figueira. Mas a Bíblia diz que Jesus para debaixo da figueira e levanta os olhos. Levanta os olhos e fala assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa, ceiar com você, comer com você. Quem é que foi que falou para Jesus que o nome dele era Zaqueu? Jesus nos conhece, irmãos, em particular, né? A Bíblia fala que antes mesmo de que nós fôssemos formados, Ele já me conhecia. Antes que eu, né, tivesse sido formada no ventre da minha mãe, Ele já me conhecia. Ele já sonhou comigo, Ele já sonhou com você desde a fundação do mundo. Ele já sonhou com cada um de nós antes lá na fundação do mundo. Ele já sonhou comigo, Ele já sonhou com você. Agora nós estamos somente no ato. São vários atos, né? Eu costumo ver assim a história como atos, sabe, de uma grande peça, um grande teatro. Agora é o meu ato, agora é o seu ato. As cortinas se abriram para apresentar este ato. Então, temos que apresentar esse ato da melhor forma possível, de forma que as pessoas olhem para o palco e confundam. Quem está no palco? É o Rômulo? Não, é Jesus. Não, acho que é o Rômulo. Não, acho que é Jesus. As pessoas têm que olhar e se confundir. Quem é que está atuando? Quem é que está ali? É a Carol ou é Jesus? É Jesus ou é a Carol? De forma que quando as cortinas se fecharem, né? Eu não gosto de dizer morte, né? Nós vamos simplesmente voltar para a casa do Pai. Nós vamos simplesmente voltar para a casa do Pai. De forma que quando as cortinas se fecharem, quem ficar, nos aplauda de pé. De pé.
Aí sim vai mostrar que a minha vida foi visível. A minha vida foi visível. Entendem? Então, Jesus fala para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém cear na tua casa. E aí a Bíblia disse que ele desce depressa. Ele desce depressa. Ele não enrola para descer, não. Isso mostra disposição, boa vontade. Então quando Jesus desce depressa, ele de certo acho que deu um pulo. Ele deu um pulo do galho que ele estava e ele desceu. E diz que ele desce com alegria, né? Ele desce gostoso. A Bíblia fala gostoso. Tem outras traduções que fala alegria. E no Salmo 16 diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Gente, existe lugar melhor para se estar que não seja a presença de Deus? Não existe. Não existe. Às vezes você briga ali com a sua alma, com o seu espírito, mas quando você entra na presença e vê aquele banho de amor que Deus dá e fala: Deus, que delícia que é. Que delícia. Por que eu sou tão cabeção, tão cabeçudo e eu fico brigando com Deus? Sendo que para viver isso é constante. Você não tem que ficar entrando e mergulhar e sair. Mergulhar. Não, você pode viver constantemente, permanentemente nesse mergulho profundo. E aí diz que Zaqueu desce e recebe, né? Recebe Jesus gostoso, com alegria. E é lógico, né? Houve muita condenação ali, muita condenação das pessoas. Que Jesus entrando na casa de um publicano, um ladrão, pode-se dizer. Como assim? E é Jesus, né? No final do negócio, que ele fala que ele não veio. Que ele não veio para curar, não veio para salvar os que são ali. Ele veio para salvar os perdidos. Ele veio para curar os enfermos. Então, Zaqueu precisava disso. Zaqueu precisava disso. E aí, diz que ele entra, Jesus se senta na mesa dele. Se senta, come com ele. Né? E é isso que Jesus quer. É isso que Jesus quer. É entrar dentro da nossa casa aqui, espiritual, e sentar e comer com a gente, fazer morada permanente em nós. E aí diz que Zaqueu, sem mesmo Jesus ter falado, sem mesmo Jesus ter cobrado nada, ele fala assim: eu vou dar metade de todos os meus bens, eu vou dar para os pobres. Olha aí, vocês acham que Zaqueu estava fazendo isso para se aparecer? Agora vou impressionar o mestre. Ele veio aqui na minha casa, ele sentou aqui na minha mesa, ele aguentou todo mundo falando aí, recriminando, condenando ele. Então agora eu vou fazer para se aparecer. Não. Zaqueu, quando fala que dá metade de todos os bens para os pobres, e se ele tinha defraudado, roubado alguém, ele disse que ele ia dar 4 vezes mais. Pela lei judaica, e Zaqueu era um judeu, pela lei judaica, era obrigado, quando você defraudava, roubava alguém, você tinha que devolver para essa pessoa 5 vezes mais. Da quinta parte, não é 5 vezes mais, a quinta parte. Então vamos supor, se alguém roubava R$100, pela lei judaica, ela tinha que devolver esses R$100 para a pessoa e mais R$20.
a quinta parte. Então, ou seja, ela ia devolver para essa pessoa R$120. Ela roubou 100, ela defraudou 100 e ela tinha que devolver 120. O que ela roubou, mais a quinta parte. Zaqueu, o que ele faz? Ele pega metade dos bens dele, e Zaqueu era rico. Zaqueu era um homem rico, a Bíblia fala que ele era um homem rico. Ele pega ele fala, sem Jesus pedir, sem Jesus cobrar, sem nada. Ele fala, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres e 4 vezes mais para aqueles que eu roubei. O que quer dizer 4 vezes mais? Se ele roubou 100, quanto que ele ia devolver? 400. Mais que a lei. Mais que a lei. Se ele tivesse roubado, um exemplo, 100, ele tinha que devolver 120. O 100 que ele roubou, mais a quinta parte. Não, ele falou, se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Ele fala no presente, restituo. Ele não fala assim, restituirei, né? Porque poderia acontecer alguma coisa no caminho aí, ele podia mudar de ideia. Ele fala, eu restituo, quer dizer, eu pago, agora, já, presente. Eu restituo 4 vezes o que eu defraudei. Ou seja, ele ia pagar R$400. Se ele tinha roubado 100, ele ia pagar 400. Então, isso mostra que ele foi além. Ele foi além. Ele não fez para se aparecer. Ele fez porque a salvação genuína entrou na casa dele. Entrou dentro dele. Que ele poderia muito bem ter acolhido Jesus, ter comido com Jesus. Poderia muito bem falar assim, olha, eu vou ver se eu roubei alguém aí, se tem alguém meio chateado, meio magoado, eu restituo, eu devolvo. Poderia fazer isso. Ele poderia fazer isso. Mas não, ele foi além. Ele falou, eu dou metade e restituo 4 vezes ainda aquele que eu roubei. Ele foi além. Diferentemente, gente, daquele jovem, sabe, jovem rico, que Jesus tinha se encontrado num momento anterior que Zaqueu, uns minutos, vamos dizer, um tempo antes, talvez um dia antes, sei lá, ele se encontrou com um jovem rico, que o jovem rico, muito rico, que é chamado na Bíblia como príncipe, então ele era muito rico, que ele chega para Jesus e fala, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala assim para ele, olha os mandamentos, veja lá os mandamentos, não adulterará, não matará. Ele falou assim, tudo isso eu já faço. Ele falou, que bom. Jesus falou, que bom, então você já faz tudo isso? Já faço tudo isso que manda a lei. E aí Jesus fala assim, então, vende tudo o que você tem e dá aos pobres e vem, me segue. O que ele fez? Ele abaixou a cabeça e foi saindo de fininho. E ele falou, não é para mim. Não é para mim. Né? Quer dizer, a salvação não entrou. Ele não teve um encontro, uma salvação genuína. E aí, no final dessa passagem do jovem rico, Jesus até fala que era muito difícil. Ele não fala impossível, ele fala difícil. Que era difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas ele não fala impossível, ele fala difícil. Tanto é que depois, com Zaqueu, que era um homem rico também, a Bíblia fala que ele era um homem rico, ele sem mesmo Jesus pedir, ele fala que ele dá metade dos bens deles ao pobre. Isso mostra que realmente ele tinha aceitado Jesus. Havia acontecido uma transformação, uma salvação genuína dentro dele. Que o próprio Jesus, no final aqui, o próprio Jesus, eu acho lindo isso. O próprio Jesus dá testemunho da salvação dele.
Jesus fala assim, ó, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Filho de Abraão quer dizer, ele era judeu. Então, o próprio Jesus dá testemunho de que Zaqueu realmente tinha sido salvo. O próprio Jesus dá testemunho disso, certo? E aí a gente vê que ele foi além, né? É a visibilidade. Ele não quis se aparecer, ele não fez para se aparecer, mas porque realmente ele tinha sido salvo, certo? E a salvação é assim, ela é acompanhada de atitudes. Aquilo que eu falei, se você fala que você tem Cristo, que você é salvo, mas o seu comportamento, a sua conduta contradiz isso, me desculpe, meu irmão, me desculpe, minha irmã, mas você não foi salvo. Cristo não vive dentro de você de uma forma plena, total, por inteiro, né? Que a gente aprendeu aqui. O Espírito de Deus se funde, se mistura com o meu espírito. Não mais eu vivo, mas agora é Cristo que vive em mim, certo? E aí a gente vê Zaqueu indo além. Foi um homem que se mostrou visível. Não estava preocupado com isso. Não estava preocupado com isso. Mas ele se fez notar. Porque vocês acham que depois o povo não ficou sabendo? Que ele tinha dado metade dos bens dele para os pobres? Você acha que o povo não ficou sabendo? Quando ele foi lá na casa do fulano, do ciclano, olha aqui, ó. Eu defraudei você, o imposto era tanto, eu cobrei tanto. Está aqui, ó, 4 vezes mais. Você acha que o povo não ficou sabendo? Ficou sabendo. Ficou sabendo, certo? E aí, só para terminar, vamos para Isaías. Livro de Isaías. Isaías, capítulo 60. Isaías, livro de Isaías, no capítulo 60, no verso 1 e 2, que diz assim, olha: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. É tempo da gente se levantar. É tempo agora. Deus vai nos levar, irmãos, vai nos levar a situações que você vai ter. Ou você manifesta Cristo, ou você manifesta o seu eu aí. Ou você manifesta, né, a sua pessoa. E é isso que as pessoas estão esperando de nós. É isso que as pessoas anseiam, como eu disse. Toda a criação espera isso, geme por isso, por essa manifestação de Cristo. E quem é que vai manifestar Cristo para essas pessoas? Nós, certo? E aí, só para terminar, essa semana eu fui numa palestra da CIPA, acidentes lá de trabalho, e aí eu vi uma frase, que eu olhei aquela frase, e daí eu dei uma mudada nela, e falei, nossa, eu gostei dessa frase, mas eu vou mudar, né? Na palestra que eu estava lá, era muito ligado com conhecimento, né? Conhecimento, tal. E aí, eu mudei ela e ficou assim, ó. Viver sem revelação. Viver sem revelação. Revelação de quem é Cristo dentro de você. Essa é a maior revelação que nós podemos ter. É Cristo vivendo em mim. Essa é a maior.
Então, viver sem revelação é ignorância. Se você não tem revelação e você vive daquele jeito que você acredita, é ignorância. E Deus, diz a Bíblia que Deus não leva o tempo de ignorância. Então, viver sem revelação é ignorância. Mas ter revelação e não viver, não vivê-la, é negligência. Se você tem revelação de que Cristo mora dentro de você, se fundiu ao seu espírito, não é mais você, mas Ele vive em você, e você não vive isso, é negligência. Você está sendo negligente. Amém? Então, que todos nós possamos ter a revelação de quem é Cristo em nós e viver. Sabe? Viver. Ir mais além. Sabe aquela passagem de que se alguém pedir para você andar 1 milha, vai 2. Vai além, vai mais. Se alguém te pede a túnica, dá a capa toda. Dá a capa toda. Ou seja, vai mais além, seja visível, seja notado, mas não para se aparecer, mas para Cristo ser manifestado através das nossas vidas. Amém?